Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaj, estou aqui com meu amigo Thiago Santana. Mais um, né? Opa, boa tarde, pessoal. Mais um aqui. Mais um. Vamos nessa. Aí. Bacana. Agradecer a nossa audiência, quem acompanha o nosso trabalho. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Demora 2 segundos ali, aperta o botãozinho ali para se inscrever. Curte o vídeo, manda esse vídeo aqui para 3 amigos, 4 amigos. O conteúdo hoje vai ser muito bacana. Estou recebendo aqui o grande Euler Camargo, diretor comercial e sócio do Grupo Nisa, lá de Goiânia. Euler, obrigado pela participação aí. Prazer te receber aqui, meu querido. Paz, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Né? Queremos poder contribuir aí, que a nossa audiência, que a gente possa contribuir com a nossa audiência, com todo mundo que tem nos ouvido. Excelente. Não posso começar esse bate-papo aqui sem mandar um abraço pro Dr. Samir Bittar, né, que é o CEO lá, o seu sócio. Dr. Samir, estou esperando a tua visita aqui para fazer a 2ª edição. Um abraço, obrigado pela tua amizade, pelo profissional que você me inspira demais. Um grande abraço, Dr. Samir. Exatamente, um abração aí, inspiração total, né, Rafa? É isso aí. Legal, mas antes de começar esse papo aqui, eu quero aqui convidar a galera aqui para compartilhar esse vídeo aqui com 3 amigos. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante para o mercado automotivo, que é como melhorar a captação, gestão de seminovos e aumentar a lucratividade. E quem, como a gente estava falando aqui, né, quem não olhar para essa questão do seminovo, de lucratividade, com o jeito que está o mercado automotivo, acho que a pessoa vai perder uma grande oportunidade, né, Euler? Olha, a gestão de seminovos hoje ela é fundamental. Uhum. Né? Quem concessionário que tem a oportunidade de estar captando o veículo seminovo numa concessionária, ele precisa explorar esse mercado, né? E as técnicas de hoje, as ferramentas que tem, elas nos ajudam muito nessa questão, né, Rafael? Totalmente. Não, isso é crucial, acho que é um pilar. A gente fala muito do pós-venda também como um pilar para segurar, exatamente. Mas o seminovo hoje, muitas empresas ainda não têm uma performance, um resultado, né? Deixa dinheiro na mesa por não fazer uma gestão com dados, né? Realmente com qualidade do departamento. É um braço extremamente importante hoje e Sim. vem crescendo muito, pessoal, no mercado, né, Rafa? Total. E eu quero falar para a galera aqui que esse aqui é o episódio número 143. Euler, 143 vezes eu sentei aqui na cadeira de aluno para aprender. Sei que vou aprender muito com você. Já estava aprendendo aqui antes de começar o podcast, já estava trocando aqui figurinha. O Euler sabe que eu gosto, né, de falar os desafios aqui, de trocar. E aí eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho aqui para nossa audiência quem é o Euler. Fica à vontade aí, fala um pouquinho da sua história. Tá com você, meu querido. Rafael, é com muito prazer que eu represento o Grupo Nisa aqui, né? Do meu patrão e uma pessoa muito amável por nós todos que conhecemos, que é o Dr. Samir. O Grupo Nisa é uma empresa, é um grupo que fica ali na região do Centro-Oeste. Uhum. Hoje são 6 pontos de vendas que tem. Nós representamos 2 marcas, né? Em novos, que é a Caoa Chery e a Hyundai, e também seminovos. Fica ali na região metropolitana de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, Legal. Goiânia, e também na capital de Tocantins, que é Palmas. Pô, que legal. Hoje nós estamos ali são 250 e poucos funcionários diretos, né? Uma empresa muito focada em excelência, que ela tem um orgulho de ser referência nas marcas que ela representa. Uhum. Perfeito. Que bacana. Bom, e você tem aí mais de 26 anos de experiência no mercado, né, no varejo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você acha que foi importante, enfim, sua formação, um pouquinho também. Eu sei que você é pai, eu sei que você é marido, cara, é bastante coisa aqui. Mas fala um pouquinho pra galera aí da sua trajetória, dessa experiência que você tem de 26 anos aí no mercado. Filhos são 4, né? 4 filhos? São 4 filhos. Eu tenho 45 anos, tenho 26 anos que trabalho com veículos. Nós começamos ali, eu comecei, na verdade, a gente até estava falando, desculpa interromper essa parte aí, sobre as pessoas hoje, né? Como é que começam a trabalhar. A gente vê todo mundo falando assim, não, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu amo. Verdade. Não, a primeira coisa eu queria fazer o que eu precisava fazer, né? Para sair do problema que a gente tinha no momento. Então eu comecei Fica a dica para as novas gerações. Legal isso que você está trazendo. É verdade. Quando primeiro você tem que fazer o que você precisa. E nesse realizar com excelência, você vai encontrar o que você gosta. Isso aí. Eu comecei como balconista, era o que eu precisava trabalhar naquele momento, era a oportunidade que apareceu. Logo em seguida fui ser garçom numa lanchonete lá em Anápolis. Quando eu atendi um rapaz e ele gostou do atendimento e falou, rapaz, um dia você vai trabalhar comigo. E ele me levou para trabalhar numa concessionária, uns 2 meses depois, numa concessionária. Eu fui ser manobrista, sem saber dirigir, e entregador de veículos. Né? Manobrista sem saber dirigir. Sem saber dirigir. Foi com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem.
né? E Deus foi nos abençoando nisso daí. Eu me lembro quando eu iniciei com veículos, não entendia nada de veículos, né? Mas o que a gente pegava ali para aprender era o manual do carro. Você lia o manual do carro e aquilo ali te entusiasmava de você aprender, lidar com pessoas. Então a gente começou nessa parte aí, entregando veículos. Que legal. E qual marca que era? Era Volkswagen. Volkswagen, lá em Anápolis. Que legal. Exatamente. E a gente sabe que a nova geração está chegando ali. Que conselho que você daria para essa nova geração que está chegando aqui e quer entrar no mercado automotivo? Que dica que você daria? Pô, vou trabalhar com carro. O que você falaria para essas pessoas que querem entrar no mercado, né, dessa nova geração que está chegando aqui? Rafael, priorize o aprendizado. O salário é importante? Mas nesse momento invista em você. Entre numa empresa que você vai poder aprender. Priorize gestores que te tirem da zona de conforto, né? Que fazem você crescer, que te desafiem. E porque hoje as pessoas são muito imediatistas. E as coisas, o aprendizado, ele não acontece do dia para a noite. Não é um curso, o pessoal está vendendo curso de inglês aí para você começar a falar inglês numa semana, né? Você não vai aprender de carro numa semana. É o verbo to be só, né? Exatamente. Então, o conselho que eu poderia dar para os jovens é isso, né? Priorize o aprendizado. E nessa caminhada, numa caminhada de você ser fiel ao trabalho, de você se dedicar, você vai encontrar o que você gosta e ama. Então, o conselho que a gente poderia dar para os jovens. Eu me identifico, ótimo conselho, porque eu também, quando fui fazer faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, e aí meu pai falou que eu tinha que fazer uma faculdade, eu falei, mas eu não quero, mas você vai fazer. Eu falei, tá, qual que é mais rápido aí? E eu acho que a humildade caminha junto, né? Exato. A humildade de aprender caminha junto. Com certeza. Então fica a dica, pessoal, olha aí. Total, a humildade acho que é fundamental. Pô, eu fui buscar a faculdade com 3 anos, que era hotelaria, então eu não fui pelo curso, eu fui porque eu tinha que fazer uma faculdade, meu pai, um beijo pro meu pai, e eu agradeço, pai, por você ter me insistido. Fiz hotelaria, que não era o que eu amava, mas era o mais curto ali que eu queria fazer. Eu queria fazer uma faculdade porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E quando eu fui trabalhar como vendedor, inicialmente, foi vendendo roupa numa loja de surf na Paulista. Olha só. Né? Sem registro ali, com aquela comissão, sem saber nada. E eu não sabia que eu iria me apaixonar por vendas. Então, assim, no início, eu fiz hotelaria, eu fiz estágio em hotel, trabalhei em todos os departamentos de hotel, fui vender roupa, não tinha amor por vendas lá vendendo roupa. E aí depois eu descobri que vendas, né, que pessoas é algo que eu amo, e aí eu encontrei o meu propósito. Então, eu acho que o propósito, às vezes, ele vai te encontrar. Até as pessoas quando falam, não, eu não trabalho, não vou fazer faculdade porque eu não sei o meu propósito. Eu não encontrei o meu propósito. Eu falo que tem até uma síndrome de propositite, né? As pessoas querem achar o propósito. Então, assim, no primeiro momento, você tem que ganhar experiência, tem que tomar, né, ir lá, às vezes fazer uma coisa que você não gosta, e uma hora você vai achar. É importante você trabalhar com o que gosta. Mas eu gostei do que você trouxe, porque, assim, no começo a gente tem que trabalhar, tem que ganhar experiência. Às vezes você vai achar um gestor ali que vai cobrar mais, vai tirar a zona de custo. Isso é muito bom. Muitos gestores que, vamos dizer assim, que eu cresci na minha vida foram caras que faziam isso, me tiravam da zona de conforto, me cobravam mais, você pode ir mais. Então, achei muito legal essa dica. E o Euler foi entregador de veículos também. Né? Sim. Olha só. Eu queria saber dessa trajetória, porque assim, é inspirador, né? Você de garçom, né, até hoje diretor e sócio de uma concessionária. Eu queria que você... Quais foram os maiores desafios? O que você acha que foi... Você conheceu um cliente, te levou para ser entregador e manobrista. E aí, como foi essa trajetória? E quais são os maiores desafios nesse crescimento, né? Vamos colocar desde o garçom até hoje diretor e empresário, né? E sócio do grupo. A gente até começamos a falar aqui de aprendizado, né? Então, a primeira coisa é você se dedicar em aprender aquilo que você se propõe a fazer. Legal. Então, se você vai ser um entregador, seja o melhor entregador. Conheça o carro, entenda o cliente que vai receber aquele veículo, entregue com carinho. Eu me lembro, naquela época, nós conseguíamos dar um buquê de rosas para quem ia buscar, né, o veículo. Então, eu separava as rosas, eu tirava 6 rosas e colocava uma em cada parte do veículo. Caramba. Então, quando eu abri o capô, eu entregava uma rosa e falava, essa é para lembrar a senhora da troca de óleo que tem que ser feita. Então, para mim, aquilo dali, não existia nenhum trabalho melhor do que aquele. Era a oportunidade que eu tinha na vida. E eu acredito que muitos de nós e muitos dos empresários que nós vemos, a dedicação, o empenho, aquilo que está sendo feito, é o que vai depois mostrando novos desafios. Então, nesse decorrer, você vai tendo muitos desafios. Primeiro, então, se você vai ser um entregador de veículos, seja o melhor. Faça com amor, com zelo,
né, com confiança. Né, e o único jeito de ser o melhor é você estudar e buscar conhecimento e você, né? Porque as pessoas ficam assim, eu nem sei se vou ser entregador para sempre, então eu vou fazer aqui o trabalho. Não, vai lá, seja o melhor entregador, mesmo que não seja o teu futuro numa concessionária ou entrega, mas vai estudar e se propõe a fazer naquele momento melhor, não é isso? É isso aí. Né? E aí depois você vai naquela carreira ali, no meu caso de comercial de vendas, né? Você vai aprendendo a vender, vai aprendendo a tratar o cliente, né? Você vai aprendendo como que funciona ali a concessionária. E era um momento de sonho, né? Porque o cliente realmente ele estava no momento de realização, né? A entrega técnica, né? Olha, nessa época da entrega técnica, eu me lembro de às vezes eu passar no shopping e o vendedor e o cliente me cumprimentar. Olha só. Ele não lembrava do vendedor, mas lembrava do entregador técnico. Do entregador técnico. Isso é uma entrega uau que a gente fala, né? Uau é quando o cliente fala uau, foi muito acima da minha expectativa. Olha que bacana. Não lembrou do vendedor, mas lembrou de você que fez a entrega porque você encantou esse cara. Porque tem a entrega uau, ele tem a entrega tó. Já viu a entrega tó? Tó é a chave do seu carro, né? Tipo, pega o carro, existe muito concessionário, a gente dá risada aqui, que tem entrega tó, né? E um abraço pro Éder da Braso, ele que me ensinou essa aqui, eu adorei. Não pode ser entrega tó, né? Tem entrega uau. Ele tem que ser acima da expectativa. Faz sentido isso? Não faz total, porque o cliente fica envolvido naquela questão de negociação e o momento do encantamento é a entrega. Então, quando você consegue realizar essa expectativa e entende que a pessoa está... Às vezes um carro, gente, da pessoa é a realização de um sonho. Às vezes trabalhou a vida inteira para aquilo. Exatamente. Então, não tem nada demais na entrega, assim, de você... Não são prêmios que fazem. É o reconhecimento, é a maneira com amor que você faz e com zelo. O capricho, o detalhe, o amor. Exatamente. Né? E você realmente se propor em fazer o melhor e se importar com aquela pessoa genuinamente. Porque se você tá lá, cara, vou fazer a pessoa ter uma experiência bacana. Essa pessoa, às vezes, pode te dar um elogio, pode te ensinar alguma coisa, enfim. Ô, Rafael, e enquanto você tá ali esperando, o que você prefere? Ler manual de carro para você entender a linguagem, o que aquele veículo tem, ou ficar mexendo na rede social, vendo coisas que quando você chegar no final do dia, você vai chegar assim para alguém da sua família, o Dr. Samir fala muito isso para nós, fala assim, olha meu filho, hoje o papai não vai poder passear com você porque eu fiquei mexendo em rede social em vez de trabalhar. Então no horário não trabalhei, não vou poder te comprar aquele brinquedo, fazer aquela viagem, eu lembro dessa. Exatamente. Então você vai construindo o conhecimento que depois na sua vida vai ser usado com certeza. Oi, Euler, no seu crescimento, me conta pra gente como foi o seu primeiro cargo de liderança. Deu frio na barriga? Paz, não deu tempo de dar frio na barriga. Não deu tempo, foi lá. Os desafios nossos do mercado automobilístico, vocês sabem como são, né? Então, no meu caso, eu era vendedor, estava numa operação ali em Goiânia e a operação que eu tinha iniciado como vendas em Anápolis requeria um gestor. E aí foi aberta uma oportunidade. Um abraço aí para o Vadinho, né, do Grupo Planeta, que foi uma pessoa assim, que me acolheu, que me deu a oportunidade. O Tonhão, que é um diretor dele aí há quase 35, 40 anos também, que foi quem me deu a oportunidade e quem me ensinou aquilo que era necessário para o momento. Então você não sabe como fazer, você tem a boa vontade em fazer, né? E você vai aprendendo durante a execução. E como vendedor, como que foi um pouquinho da sua trajetória? Olha, vendedor é uma coisa que você tem que ter paixão em vender. A venda, apesar de eu entender que ela é um processo, né, que você tem que estudar e entender aquele processo, lidar com pessoas é o nosso negócio. Então, vender já era o que eu precisava. Eu já fazia isso. Eu vendia pipoca, né? Eu comprava lapiseira em atacado e vendia no colégio. Então, já era uma coisa nata que eu tinha por necessidade. Então, às vezes você faz por necessidade quando você descobre o amor naquilo que você faz com excelência. Era natural, tá vendo? Então, vendas, eu acho difícil. Nenhum de nós três estaríamos aqui hoje e até a nossa audiência se não fosse por vendas. Verdade. Né? E cuidar de pessoas. Você falou algo que é música para meus ouvidos, porque no final 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores, nossos liderados são pessoas, né? E como fala o Simon Sinek, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então você vender bem é você entender bem de pessoas. Você sabe ter uma boa comunicação, uma boa conexão, ouvir o cliente, né? Se interessar genuinamente pelo problema do cliente, pela dor do cliente, e você liderar também. É você, né, entender os sonhos dos seus liderados, é você saber ouvir eles. Eu vi uma frase outro dia
numa live muito bacana, que assim, eu não contrato pessoas inteligentes e competentes para mandar nelas, né? Para dizer o que elas têm que fazer. Eu contrato para elas me dizerem o que fazer, porque se eu for contratar pessoa cara crachá só para falar, faz isso, faz aquilo, não precisa, pode ser só pessoa a nível, né? E pessoas competentes e inteligentes. Muitas vezes eu ligo, Thiago, isso aqui vai fazer assim, e fala, não, Rafa, quantas vezes, Ti? Nós vamos fazer assim. Você confia em mim? Acontece isso com a gente? Muito. Confio, muito. Ti, vamos lá. E vice-versa, né? Então, assim, isso é tudo sobre conhecer pessoas, sobre cuidar de pessoas. E aí eu fiquei muito emocionado no último congresso da Fenalco, porque teve um concessionário barra lojista, porque ele tem concessionária e tem seminovos. Ele falou, nossa, Rafa, queria só te falar uma coisa, cara, tua equipe é muito boa, cara. Ele falou assim, eu converso com a galera, ele falou assim, ó, parabéns, cara. Sou empresário há muitos anos e assim, a tua equipe é acima da média, né? Aí eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Falei, nossa, o Gustavo, um abraço pro Gustavo da Acta, falou que a nossa equipe é fera, tal, que ele gosta de conversar com a galera, tal, que bacana, né? Um empresário desse porte falar isso. Né? E aí eu fiquei pensando, né? Pô, o que será que a gente fez para ter esse time? Pô, na convenção foi muito emocionante Muito ver a galera. legal. Você não tem noção. Eu chorei, cara, de ver a galera assim. Os caras estão. A apresentação dos gerentes. Um abraço para toda a nossa equipe aí, Prospect Pro. Foi um show, né? E é tudo sobre o quê? Sobre cuidar de pessoas. Então eu, quando saí, né, tomei a decisão no ano passado de sair do operacional, de não ficar mais só no comercial, em palestras, né, que eu decidi delegar um pouco mais. Eu parei de fazer e comecei a treinar o meu time a fazer. E aí hoje o comercial roda, né? A gente tem aí recorde de faturamento sem o Rafa estar no operacional. Isso é porque eu parei de fazer, porque chega um determinado ponto da carreira do líder que fazer fica fácil. O difícil é fazer. Então, eu fazer uma palestra, desculpa, eu vou lá, eu sei que a galera, estou há 10 anos fazendo isso, agora qual o meu desafio é fazer o Daniel fazer a palestra melhor do que eu, o Thiago, é o André vender mais do que eu, é o Jefferson vender mais do que eu. Então, é tudo sobre pessoas, tudo sobre cuidar de pessoas. E acho que para um líder ter sucesso, né, ele precisa gostar genuinamente de pessoas de desenvolvimento, porque é muito diferente o job. Muitos gestores que eram vendedores vão lá e falam, eu sou o melhor vendedor, eu vou arrebentar como gestor. E o trabalho é totalmente diferente, porque não é sobre vender, é sobre cuidar de pessoas. Ô, Rafa, vou mais além ainda. Além de cuidar de pessoas, entender o perfil das pessoas, né? Exato. Porque hoje toda pessoa ela tem uma cultura, uma ideologia, né? Um gosto diferente. E a gente precisa entender quais são essas pessoas que estão ao nosso redor. Então faz muito sentido, principalmente em vendas, né? Na hora de atender um cliente, você entender, fazer a leitura desse perfil, entender o gosto dele, né? Isso faz muito sentido, na verdade, né? Olha, faz bastante. Nós temos o privilégio, porque você pega a história ali do Dr. Samir, né, que é o proprietário da empresa e quem está à frente da operação, nosso presidente. É um médico que a vida toda dele foi baseada em disciplina. Disciplina de estudo, né, veio de baixo, foi crescendo, foi estudando. São 5 especializações diferentes. Nossa. E um baita médico, né? Então, a gente sabe a turma que está formando, para você ter uma especialização, agora você ter 5, né? Então, nós fomos privilegiados de entender na prática o que a disciplina significa na gestão. E a outra coisa, o que isso traz para a cultura da empresa. Então, hoje nós temos um time de gestores que são gestores muito experientes, que se sentem bem no ambiente de trabalho e entregam o seu melhor. E isso não é fácil de você conseguir construir. Sim. E aí é que vem a questão da cultura da empresa. Total. Não sei se vocês já viram aquele livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele tem um capítulo que ele dedica, que ele fala de 3 pontos fundamentais que a gente tem aplicado na empresa. O primeiro, disciplina. Para você ter uma ideia, existe uma reunião lá, a gente faz essa reunião semanal com o proprietário, com o Dr. Samir, comigo e com os gestores, toda quinta-feira. Vai fazer 8 anos que foi instituída essa reunião. Se não fizemos 2 vezes, talvez 3 vezes não foram feitas, né? E quando não deu para ser na quinta, foi na sexta. Então você cria disciplina, rotina. Né? Uma outra coisa é você encarar a verdade nua e crua. Legal. Então, não importa, nós erramos. Então, vamos corrigir a rota. Essa é a nossa realidade. Então, quando você tem isso como princípio, também ajuda muito. E o terceiro é você não ter vaidade. Não tem compromisso com o erro. Quando você tem um ego, uma vaidade de uma coisa de um problema, você está tendo um compromisso com o erro. Nós vamos continuar errando, foi porque um diretor que deu opinião, ou fui eu que dei a opinião. Então, não, o que é o melhor para a empresa? O que é o consenso da empresa? Então, essa cultura que foi estabelecida
ela tem nos dado resultados excelentes, né, nas marcas que nós atuamos. Então, pode isso é um abrir privilégio não sei muito se grande. pode falar alguma coisa de número de share, não sei se Sim, puder, tudo olha, bem. a gente pode falar hoje na Praça de Goiânia, o share da Hyundai é um dos melhores do país. Olha, que legal, hein? Parabéns. Na questão da Caoa Sherry que nós representamos, a gente também tem em Palmas, também temos um dos melhores participações de mercado do país. A gente tem, por exemplo, a NIT Consultoria, né, que nos traz indicadores, que nos traz comparativos, e também o autoavaliar, que nos mostram assim, que as performances que nós temos tidos hoje de captação de seminovos, em percentuais do que é avaliado, são captações de excelência. Sim. Então a gente percebe que isso tudo é fruto desse time que vocês falaram, dessa maneira de construir o time, de uma abertura que se tem dentro da gestão. Então, disciplina e controle são fundamentais, Dados, são colunas fundamentais. Ali, disciplina, a verdade nua e crua. Uhum. Disciplina, a verdade nua e crua, e o compromisso, não pode ter compromisso com erro. Olha aí, Nossa, pessoal. fantástico, deixa o ego de lado, né? O Paulo Vieira fala, muito bom isso que está trazendo, né? Quer ter sucesso em qualquer coisa na sua vida, moe o teu orgulho, deixa o orgulho de lado. Isso vale para o casamento, para o trabalho, para uma promoção, para a performance, né? E eu vejo muita gente que ainda fica presa no eu por causa do ego. Ah, não, eu falei assim, eu sou o dono, eu vou assim, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Nascer assim, vou morrer assim. E isso é algo que você trouxe que eu acho que é bem bacana. E assim, vocês têm lá um resultado bem bacana, eu percebi desde o início ali, quando eu conversei com você, com os amigos, vocês têm um processo, vocês têm controle, vocês têm dados lá, vocês têm um trabalho, tanto que a gente, toda vez que vai fazer lá, o Ti já sabe, aqueles clientes que a gente tem que adaptar, porque vocês têm algo, e não é rasgando cedo, você sabe que eu não sou desse, vocês têm uma gestão, um processo bem estruturado, vocês têm gestão, os indicadores vocês olham mesmo, então assim, isso é muito legal. E assim, falando um pouquinho até de CRM, o que você acha, qual a importância do uso do CRM, do controle de fluxo de loja, conversão de lead, desses indicadores de dados, principalmente essa questão dos clientes, que a gente sabe que é o ouro da concessionária, para fazer mais? O que você me diz da importância dessa questão, tanto do gestor acompanhar lá o uso do CRM e o vendedor também acreditar que aquilo é uma ferramenta e não um castigo, né? Rafael, muito bem citado esse tema, que a gente vai dar uma aprofundada aqui de maneira específica mesmo. Primeiro é você fazer o básico. Faça o básico bem feito. Às vezes a pessoa quer colocar um CRM que ele faz tantas contas, te traz vários indicadores. Não, faz o básico. O que é o básico numa operação, ao nosso ver, de veículos? É você, pelo menos, conseguir mensurar o fluxo de loja de uma maneira honesta para você mesmo. A gente percebe que muitos gestores eles evitam de registrar o fluxo corretamente, porque ali é a verdade nua e crua que nós falamos. Verdade. Então, quando você consegue fazer o básico, que é todo cliente que entra na loja, você anota. Não, esse cliente ele veio comprar uma balinha, ok, encerra aquele atendimento, ele veio comprar uma balinha. Então, esse básico, ele nos proporciona uma riqueza de informação muito grande. Então, o primeiro pilar que nós temos, realmente, é um fluxo de loja verídico, real. A gente ter confiança que aquele realmente representa o que está acontecendo nas nossas operações. Tem recepcionista lá na operação de vocês, né? Well, precisa ter. Você imagina... Tem muita gente que fala, não vou gastar dinheiro hoje em dia, não permite o custo, mas assim, você ter um relatório errado, eu acho que acaba saindo uma mais loja que vende 30 carros, um ticket médio aí de 80 mil, nós estamos falando de quê? 2 milhões e 400 mil de faturamento, e você não querer investir R$ 1.700 com uma recepcionista, é porque talvez você não consiga entender o valor que tem aquela informação. Eu posso te dar um exemplo claro. Mês passado nós fomos analisar uma eventual conversão de um veículo que não estavam vendendo. Nós abrimos o fluxo de loja e nós percebemos 40 clientes foram olhar aquele carro na loja no mês. Um comprou. Um cliente comprou. Poxa, o que está acontecendo? Por que 40 pessoas vieram e só um compraram? Então ali você já tem um diagnóstico. Quer ver um outro exemplo de fazer o básico bem feito? Toda ligação que nós recebemos ela é anotada. Eu estou falando só de receptivo. Nós não entramos aqui em prospecção. Então, mas tocou o telefone, a recepcionista anota, passa para o vendedor. Você tem vendedor que ele recebe no mês 20 ligações e ele consegue trazer 8 clientes, 40%.
E você tem vendedor que recebe as mesmas 20 ligações e traz um cliente. Um cliente. Será que você precisa ouvir as ligações de todos esses vendedores? Não. Por esses dados, você já tem a percepção, olha, alguma coisa não está legal com o meu A atendimento. argumentação do telefone no WhatsApp, ele deve estar falhando, vou dar um treinamento, vou ouvir uma ligação dele, vou fazer uma ligação junto com ele para corrigir. Nós temos uma operação de seminovos que em determinado momento nós percebemos entraram 30 clientes, 300 clientes na loja e a conversão estava em 18%. E o gestor queria investir mais em marketing. Falou, não, peraí, o pessoal está entrando, mas eu não estou vendendo. Então, você percebe que o básico, que é essa questão do fluxo de loja, ele te orienta, ele te dá o diagnóstico. Você Mesmo que seja consegue... um dado ruim, né? A conversão está baixa. É a verdade. É a verdade que você fala. É a verdade. Então, assim, não tem como. Você só sabe que você vai querer emagrecer quando a calça não está apertando, você sobe na balança e vê a sua realidade. Verdade. Então, a gente tem encarado a realidade. Às vezes ela dói, é um remédio amargo, mas ele é necessário. Massa. Quais critérios devem ser priorizados na avaliação de um carro usado para garantir uma revenda com mais lucro, mais atrativa para o cliente? Well, a avaliação do seminovo, ela nasce nesse início que eu te falei, que é você mensurar o fluxo. Você imagina, o primeiro indicador que a gente persegue ali é que, no mínimo, 60% do meu fluxo tem avaliação. Você imagina, se você não anota a quantidade de cliente que chega, você só vê a avaliação que as pessoas querem que você veja. Então, todos os nossos gestores, eles têm métricas de avaliação. Seja gestores de novos, sejam de seminovos, eles precisam entregar para a empresa, no mínimo, 60% do fluxo em avaliação. Então, a primeira coisa é o quê? Você colocar a avaliação. Legal. Depois que você tem essa quantidade de avaliação, a gente busca a captação disso que foi avaliado. Então, lá na Anisa, nós não temos um avaliador, a gente tem um comprador. Quem coloca preço, coloca para comprar. Então, esse entendimento da compra e da oportunidade, toda oportunidade lícita, ela precisa ser aproveitada. Né? Total. Então, esse é o primeiro índice e indicador que a gente persegue na Para captação. saber quantos clientes vieram, para saber o percentual desses clientes que eu, pelo menos, avaliei, eu tentei. Até porque, às vezes, o vendedor não está nem... Né, o cara vai querer avaliar, o próprio vendedor ele fala, não, aqui e tal, ele joga contra, às vezes. Isso acontece. Isso na boa fé. E Sim. agora, se você tiver alguém que desvia a avaliação para onde acha melhor, né? Então, o primeiro indicador é a avaliação. O segundo, dentro do critério mesmo de avaliação que nós fizemos, é você tentar classificar de uma maneira de qualidade os veículos que você avalia. Então, basicamente, você tem que definir o destino daquele carro que você vai avaliar, se ele vai ser para o repasse, né? Ou se ele vai ser para o showroom. Ah, legal. Com dados relacionados primeiro à qualidade e depois de mercado. E aí, vale ressaltar aqui, não é patrocínio, mas a gente tem que reconhecer e dar mérito às empresas que são diferenciais. O autoavaliar é uma ferramenta diferenciada. Total. Então, a gente tem tido uma parceria muito grande com eles, que isso conseguem nos dar métricas. E principal, eles te comparam realidade nua e crua, né? A gente tem falado da realidade. Você consegue comparar você com seus pares na sua região. Não especificamente uma concessionária, mas você consegue ver o seguinte. Na sua região, 30%, por exemplo, 20% do que avalia, o pessoal consegue comprar. E você está comprando 30%. Olha, então você está comprando bem. Mas será que você está comprando caro? Você também consegue avaliar isso hoje. Olha, que você legal. Consegue ver o carro captado, o percentual da FIP que você está pagando versus o mercado. Olha, que legal. Perfeito. E esse número, né, aí ele vem naquela questão que nós falamos da disciplina, Rafael. Toda terça-feira nós temos reunião de compra, onde a gente, numa mesma sala, tem o gerente de vendas e o gerente de seminovos, gerente de vendas de veículos novos, gerente de vendas de seminovos e a mesa precificadora. E ali nós vamos discutir por que a gente não comprou. Né? Então, essa análise semanal, essa disciplina, ela traz uma boa quantidade de captação. Importante para o negócio. Muito legal isso. Esse controle, esses dados, eles são fundamentais. Mas se a gente conseguir olhar para isso no detalhe, o processo acho que é algo crucial, né? Ter processos eficientes, fazer uma gestão, né, do estoque, esse acompanhamento
tem que ter uma rotina, não dá para olhar só de vez em quando, então não sei se é diário, eu conheço um gestor que olha diário, que olha um dia sim, um dia não, 2 vezes por dia. O que você me fala dos critérios que devem ser priorizados na avaliação, né? E como estruturar um processo eficiente na gestão de estoque? O que você acha que vocês têm de diferencial lá na Anisa que pode inspirar outros? É mais o controle de otimização, né? Que é importante hoje também. Bom, depois que captou, né? A gente falou das técnicas aqui de captação. Você começa com fluxo de loja, a taxa de avaliação, que é versus fluxo, e depois a taxa de compra versus o que você avaliou. E ali você tem o seu apetite na compra. Isso vai refletir no que todo mundo chama de trading, que são as trocas. Sim. Então, por exemplo, hoje na nossa operação Hyundai, nós estamos trabalhando aí com 69% das vendas tem usado na troca. Olha, se o seu time não souber comprar seminovo, dificilmente você vai conseguir ter uma boa performance na venda de novos. Porque aquele cliente ele está dependente de colocar o carro na troca. Você tem visto aí cada vez mais o pessoal dando uma menor entrada. Então ele é dependente da negociação do seminovo. Então a concessionária que ela não está gerindo isso de uma maneira correta, ela vai ter dificuldade de bater o objetivo. Agora, vamos pensar conosco. Se a gente sabe que 70% das compras, por exemplo, no nosso caso, tem usado na troca, qual que é o tempo que o gestor dedica para a compra? E qual o tempo que ele dedica para a venda? Legal. Então, assim, dentro da sua atribuição, dentro do seu dia, você tem que ter um tempo para dedicar à compra. E aí que vem a questão do treinamento da equipe. Legal. Então, tem uma rotina para isso, tem uma rotina, uma disciplina e uma técnica. Nesse acompanhamento. Exatamente. Como você baixa a expectativa do cliente na avaliação? Agora, claro, de uma maneira verdadeira. Então, entrando na técnica que você me perguntou, a primeira, você tem que ter uma avaliação da estrutura muito bem feita. Então, você saber como que está a estrutura daquele veículo, se ele tem retoque, se ele não tem. Isso é fundamental para você poder precificar. Né? Segundo, você tem que conseguir com exatidão, ou próximo disso, entender o seu custo real do reparo. O que você vai gastar? Não é colocar, esse aqui é milão, né? Esse aqui eu vou gastar milão, né? Olha, tem muita empresa que ainda é assim. Né? Você imagina numa relação sua com o cliente, verdade. Você vir para o cliente e falar assim, olha, eu vou gastar 3 mil para preparar seu carro. Quando na verdade é menos. Então você quebra uma relação de confiança. Então o que a gente tem feito? É passar a verdade para o cliente, a verdade na parte comercial, claro. Sim. Então, se você consegue mostrar o valor de mercado para o cliente de uma maneira correta, mostrar para ele os reparos que talvez nem ele está enxergando, você consegue baixar a expectativa e a compra entra. E então, isso é o básico que você está falando, porque isso é óbvio que você tem que mostrar para o cliente que vai ter que trocar pneu, que tem uma porta para fazer, que vai precisar quilometragem. Você tem que falar, e às vezes o vendedor não quer testar, porque dá trabalho você argumentar. Dá trabalho. Você abrir a web, mostrar, olha, o carro do senhor vende a tanto, olha, eu tenho aqui com uma quilometragem menor, tá vendo aqui, eu vou ter que trocar 4 pneus. Sabe quanto custa 4 pneus do carro do senhor? Então essa argumentação, que é o básico bem feito, que a gente estava falando isso no telefone ontem, muitas vezes não é feito. E aí o gerente precisa ter um acompanhamento, por isso que esse processo ele tem que estar bem estruturado e o gerente tem que acompanhar para rodar. Acompanhar e comparar. Boa. Se você tem no seu time 10 vendedores, tá? Dos 10, 60% ele capta do que ele vende. Outro 10. Tem alguma coisa errada. Ele está no mesmo ambiente, tem as mesmas oportunidades, Sim. é o mesmo avaliador. Então, ou o avaliador está pagando menos para ele, a gente consegue olhar isso hoje, ou alguma coisa está faltando no treinamento. Então, esses dados, eles são fundamentais para uma compra. Não, perfeito, fantástico. Isso é muito importante. Sobre a questão de entrada e saída de veículos, a gente sabe que a preparação do carro é algo também crucial, né? De você ter um processo para isso, do carro entrar, você já tem um controle e fazer o serviço que tem que fazer, você já tirar as fotos, ele ficar pronto. Essa questão da preparação, né, dos processos nessa gestão de entrada e saída de carro. O que você traz de dica, de boas práticas aí para melhorar? Porque às vezes um carro a gente vê em concessionária que está não anunciado, tem 20 dias de estoque, se perde. Então esse controle, essa gestão da preparação, esse processo, ele faz a diferença também, né? Ele faz total diferença. E aqui eu queria agradecer o Luiz da Abrão Reze, que sempre nos ajudou aí quando a gente precisou, né, de pegar boas práticas do mercado. Os caras são fora da curva nessa questão. Abraço pro Luiz Reze. Eu já tenho um convite, já falei com ele várias vezes, ele falou que ele vem, tô te esperando aqui. Luiz é um professor aí no mercado automotivo, nessa parte de seminovos aí, referência. Com certeza. E quero só aproveitar e também mandar um abraço pro Caporal,
pro Elias e pro Geraldo lá do Autoavaliar, tiveram aqui recentemente, que realmente o Autoavaliar é referência e, assim, ajuda muito o mercado, uma ferramenta que veio para agregar e a gente aprende. O Caporal teve aqui, o cara é uma lenda, é um professor também, aí, referência para mim, só para documentar. Bom, o que nós fizemos lá? A gente estruturou a preparação em um local só, a gente prepara os carros de três pontos de vendas que nós temos. Então, todo carro que chega e é destinado para o showroom, né, que é a venda ao cliente final, a gente prepara nesse local. Essa preparação ela é técnica e ela é feita pelo pós-venda. Legal. O gerente de vendas nosso, ele não participa dessa questão de ter que se preocupar onde vai comprar com o fornecedor, o preço que vai... Não, a gente faz um orçamento pleno, ele aprova comercialmente, porque é o gerente, é o olhar do gerente, que é o olhar do dono, que determina realmente o que é necessário fazer naquele carro, da parte estética, tudo. E na parte de segurança, você tem que preservar a imagem da sua empresa. Perfeito. Então, é essencial. O gestor ele tem autonomia da aprovação da parte estética, mas na parte de segurança, a gente tem uma análise técnica mais aprofundada. Então, essa questão de preparação, Rafael, é um tema importantíssimo, que é onde vai muito dinheiro de um concessionário. Hoje a gente tem métricas assim que são R$1.000 de preparação por carro, tem pessoas que fazem... Então, quando você pega ali, você preparar 120 carros, você preparar R$2.000 por carro, faz a conta aí, 240 mil de despesa. Então, a gente estava conversando, em uma mão cabem os canais de rentabilidade da concessionária. Pô, fala isso pra galera aí que essa é boa. Em uma mão você tem os canais de rentabilidade, são 5, mais ou menos. É muito difícil passar disso daí. Agora, de despesa é pôr mão, pé, dedo. Pede ajuda, chama 3, 4 amigos ali. Exatamente. Então, essa parte ela foi muito importante para o nosso negócio, nos deu força e também nos ajudou muito na questão do pós-venda. Né? Você deixa de ter ali retorno do cliente e chateação. Fantástico. Hoje a gente tem NPS para os seminovos. Né? A mesma pesquisa que a montadora faz com novos, nós fazemos com os novos internamente e com os seminovos. Eu tive um gestor que trabalhou comigo que ele falava que não existe pós-venda nem fidelização no seminovo. Ele não ligue para o cliente quando o carro sair. E eu falava, eu vou ligar. Eu falei, não, o cara vai trazer uma lista. Eu falei, não, eu falei para ele, se ele quiser trazer uma lista, ele está querendo agir de má fé, porque ele sabe. Quando você vende correto, você tem ética, e eu sei que é uma das premissas aí de vocês, do Grupo Nisso, o doutor Samir sempre fala muito da ética de falar a verdade, né? Com certeza. Se você fala a verdade na hora que você vende, se você explica para o cliente o que é a garantia, o que vai ser feito, você pode ligar tranquilamente a fazer o NPS, o pós-venda, pedir uma indicação, né? Eu acho que só tem receio de ligar quem não está querendo resolver o problema do cliente, não é isso? Aí você consegue encantar o cliente no seminovo também, né? Pelo pós-vendas, não é só pelo vendas. Né? Consegue. Mas dá sabe um podcast sobre Thiago? isso, viu? Não. Exatamente. Quando a gente começou a fazer essa métrica, era 74%, mais ou menos, só de NPS. Hoje está em 94%. Olha só. Caraca, excelente, hein? Parabéns. E o Dr. Samir se adapta muito com uma meta alta, né? Então ele já está já tá pouco. Então, assim, a gente entende que nós conseguimos achar ali nesse momento como a gente ser claro e transparente com o cliente, ser rentável, né? E você preservar a imagem da empresa. Porque quando você representa uma marca, você representa a Hyundai, você está representando a marca Hyundai e ela já tem uma percepção do cliente para aquela marca. Quando você vende o seminovo, é a sua marca que está lá. É a sua concessionária, é a Nisa. Ali você está fazendo um padrão de qualidade seu. Total. E isso tem nos ajudado muito, porque você retém o cliente na operação. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Sobre veículos elétricos, a gente vê gente ainda relutando, falando, eu não pego, já tem lojista, tem concessionário, e fala que não, eu não vou pegar na troca. Tem gente falando, se eu pegar, eu vou jogar lá embaixo. Como é que vocês estão nessa questão de compra de veículo seminovo elétrico, híbrido, né? Vocês estão captando, vocês estão acreditando. Eu tenho concessionárias e lojas que a gente atende que já estão pensando em ter uma unidade só de elétrico. Como é que vocês estão encarando essa questão do elétrico, do híbrido? Quando chega lá um seminovo lá, vocês... Como que tá isso lá na Nisa? No nosso mercado ali, que é no Centro-Oeste, a gente ainda não tem uma quantidade muito grande de avaliações de veículos híbridos. Tá. E sempre que você vai tomar uma decisão de você vender, você tem que ver a sua limitação, o que você consegue, que tipo de cliente que você consegue vender, o mercado que você consegue abraçar.
especificamente desses veículos, hoje a gente, se ele estiver na garantia de fábrica, a gente ainda precifica. Tá. Né? Se ele não tiver na garantia de fábrica, nós compramos sim, mas a gente precifica para o mercado de atacado, Sim. que seriam pela plataforma autoavaliar, né, no leilão. Perfeito. Então, o que a gente definiu isso? Foi uma vocês pergunta aceitam, inicial né? sua. Tem Sim, nós aceitamos. Não aceito, né? Vocês ou para repasse ou se for com garantia de fábrica, vende mesmo na NISA. Todo carro que nós avaliamos, a gente classifica ele em A, B, C ou D. Perfeito. Que vão critérios de quilometragem, de qualidade na estrutura, né, de ano, né, da idade do carro. Então, nesses critérios, a gente já define se a avaliação ela vai ser destinada para o showroom ou para o repasse. Então, às vezes você tem um carro A, um carro muito novo, mas que ali na minha estrutura eu não tenho know-how de vender carro, meu ticket médio de venda de seminovos tá, 80 a 100 mil. Então, talvez um carro de 200 mil, ele vai impactar meu giro de estoque. Talvez o meu vendedor não sabe como vender. Então, a gente usa a plataforma do autoavaliar para isso. Então, a gente consegue qualificar o estoque, para você deixar o estoque alinhado com a sua região, com a tua realidade. Nós temos métricas, a gente não gosta de trabalhar com mais de 30 dias de pátio. De estoque. E eu concordo com o que você está falando, e eu só acho assim ruim para funcionários que estão numa opinião, não pego na troca. Você não pode falar que você não vai aceitar, na minha opinião, né? Tudo tem preço, eu não vendo aqui, é o que você falou, vai para atacado, mas eu acho ruim você falar que você não aceita, né? Assim, não sei. Não, eu não vendo na porta. Aceitar, a gente aceita. É isso. Com exceção se for embargo, claro. Que são problemas que mínima você não consegue. Lógico. Aí é por peso, né? Sim. Não é mais para vender. Que bacana. Bom, vocês têm várias boas práticas lá na NISA, eu sei que vocês têm ali eu sempre, principalmente nessa questão de dados e controle, que eu sei que vocês são fissurados, assim, né? Você tem algo que você queira compartilhar sobre gestão de seminovos que você acha que ajudou a operação lá? Que você acha que possa inspirar outros diretores, funcionários, lojistas, enfim? Fica à vontade aí para... Então, o que a gente... Vocês têm muita coisa boa para compartilhar de lá. Eu vou deixar para você peneirar isso e fazer uma pergunta específica. O que a gente consegue perceber hoje no mercado de seminovos é que ele te possibilita você ir além da marca que você representa. Né? Não tem limite. Qual que é o limite? Qual que é... Agora, já na marca que você representa, é o seu capital, o seu apetite. Então, a gente tem percebido que o mercado de seminovos, cada vez mais, ele está se profissionalizando. Você tem visto grandes grupos terem movimentos de abrirem muitos pontos de venda, de fortalecerem a sua marca própria, né, em prol de atender essa demanda do cliente que está tendo. Até porque o tamanho do mercado de seminovos é muito maior. Eu estava vendo uma pesquisa ali que é de 7 a 8 vezes mais, o volume maior do que vende 0 km por ano. Então, assim, o mercado de seminovos é gigantesco, né? A gente não tem como não ter esse foco, né? Então, por exemplo, no mês passado nós avaliamos 800 carros. Pegamos 165 carros, se eu não me engano. Nossa, que legal, né? 160. Agora, o que está nos preocupando é o seguinte, e os outros? E os outros 640 que não entraram? Tem dinheiro na mesa, conhece alguém assim? Tipo, mas batemos recorde em janeiro de faturamento, não tá bom. Eu falo, mas a gente poderia ter feito essa estratégia. E isso é um inconformismo positivo que eu aprendi com o Dr. Samir aqui, que quando ele veio aqui ele falou, né? Que não é você não ser grato, é você, cara, ótimo 160 carros, mas espera aí, o que eu posso melhorar? Tem dinheiro na mesa para melhorar ainda mais, porque foram 500 avaliações, você falou? 800. 800, pô, você tem ali, se comprou 160, você tem ali mais, sei lá, 640 pessoas que avaliaram o carro, e aí você não conseguiu trazer 5% de volta? E isso não é você ser ingrato, é você ser inconformado. Peraí, tem dinheiro na mesa e eu posso fazer uma ação, é isso? Exatamente, Rafael. E outra coisa é o planejamento financeiro para isso. Né? Hoje, a gente está percebendo o mercado automobilístico, ele está passando por um momento diferente. Então, você tem muitas marcas entrando, você tem o dólar, a nossa moeda desvalorizada em relação ao dólar, então os nossos insumos, a maioria, são em dólar. Você tem uma linha de crédito que está um pouco cara. Então, neste momento, você ter disciplina, dados para tomar a decisão é fundamental. Então, o que a gente tem priorizado hoje? Giro do estoque. Você ser forte na compra, agressivo na compra, mas com giro do estoque, né, dentro dos patamares que você entende
que são comerciais. Ser agressivo na compra só para a gente consolidar, porque é muito bom. E foco no giro também de estoque, né? Foco no giro do estoque, exatamente. E o que você acha que dá para fazer para focar no giro de estoque? O que vocês fazem diferencial na prática? Ok, a gente falou bastante de compra, vamos falar de venda. A primeira coisa é o seguinte, se vocês perceberem, a maioria dos sistemas hoje DMS que atendem a concessionária, bom, eu não encontrei nenhum, na verdade, a gente teve que usar BI para isso. Ele não te entrega quantos por cento da FIP você está vendendo um carro seminovo. Não te entrega. Você tem, na hora de comprar, você sabe quantos por cento da FIP você precisa pagar. Tá. Mas quantos por cento da FIP você está vendendo o seu carro? Legal. Esse indicador é um indicador fundamental para você entender se está vendendo um carro caro ou barato. Uhum. Porque não é o valor que você comprou, né, que vai determinar o valor da venda. Quem determina o valor da venda é o mercado. Se você comprou bem, você vai ter uma boa rentabilidade. Se você comprou mal, a gente lá em Goiás tem muito criador de gado, né? Uhum. O carro não é um gado que você joga no pasto, ele vai comendo e vai ficando mais gordo, você tem lucro. Não funciona assim. Você comprou mal, enfrenta a realidade, Rafael, e põe o carro para vender. Verdade. Nossa, isso aí tem a questão do ego que você fala, É. né? Porque, pô, aceita que você errou, né, cara? Às vezes o pessoal fala, pô, mas você já vai mudar. Eu falei, cara, tá errado, eu errei, tá tudo bem. Pô, eu errei. Quanto mais rápido você, porque às vezes ele fica, não, mas eu não preciso do dinheiro, porque eu tenho capital. Legal, mas você vai deixar de 60 dias, 90 dias, você podia ter girado. Aceita que você vai perder nesse aí, né? Não, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Isso se você já errou na avaliação. Agora, se você fez uma avaliação precisa, você sabe que aquele veículo ele tem um giro baixo. Né? Então vamos supor que aquele veículo, hoje o autoavaliar te entrega isso, inclusive em análise, você consegue ver no seu mercado aquele carro quantos dias de estoque ele tem. Então vamos supor que você está avaliando ali um Onix, e o Onix ele tem, você percebe que vende 100 Onix na sua região. Só que o estoque de anúncios tem 200. Então você está vendo que o Onix está com 60 dias de pátio. Aí você vai deixar de comprar o Onix? Não. Quais são os 30 primeiros Onix que se vão vender? Você entende que são os mais baratos. Então você já precifica entendendo esse giro que você precisa projetando que ele vai ter que ser o mais barato. Exatamente. Analisando isso antes de precificar. Isso. Mas aí como é que a gente vai fazer? Ferramenta, faz o básico bem feito. Você está com dúvida? Faz o contrário. Espera essa avaliação antes de você pôr preço e vai ver esse mesmo carro para vender no seu mercado quanto estão pedindo. Ali você vai ter, você já sabe quanto você vai gastar, você sabe o que estão pedindo para vender, você entende se você consegue vender um pouquinho mais caro ou se vai precisar vender um pouco mais barato com o mercado, você precifica corretamente. Então, respondendo a sua pergunta sobre a venda, a gente sistematicamente, os gestores de seminovos, eles têm que reprecificar o estoque. Né? Então, no mínimo uma vez por mês. Uma vez por mês. Todo dia primeiro é o dia que eles se reúnem. Uhum. Nós temos 3 pontos de vendas lá, né? E com 2 gestores nesses 3 pontos de vendas, eles reprecificam o estoque. Baseado no quê? No que está vendendo no mercado. Uhum. Então é muito difícil você ter um carro velho de pátio. Então ali só se foi um erro, um vício oculto, você consegue melhorar o seu giro e na sua sede de compra. Então, isso o é fundamental para desvalorização também, né? Do carro. Sim, é porque todo mês o carro desvaloriza. Aí você vai pegar a tabela FIP, está caindo 1%. Mais o custo do carro no estoque, você tem um custo de capital. Então você pega aí 1,5%. Então o carro ficou ali no pátio um mês, você perdeu 2,5%. Então essa análise ela é fundamental. O que foi criado? Aí, de novo, vamos falar do básico bem feito. Agenda. O Dr. Sami tem colocado uma cultura na empresa da gente usar a agenda. Como assim? A maioria dos nossos gestores comerciais, eles estão no cargo porque eles são muito bons comerciais. Não é assim? A gente contrata um gerente de vendas porque o cara é bom, o cara sabe vender. Ele resolve, se precisar ele vai lá e vende. Né? Mas será que ele sabe analisar estoque? Então a gente coloca na agenda dele que dia que ele vai olhar tal coisa. Por exemplo, às vezes uma vez por mês, a rotina. Legal. Uma vez por mês eu preciso dar uma olhada em despesa, não preciso? Sim. Uma vez por semana, talvez dar uma olhada no indicador de compra. Talvez uma vez por semana dar uma olhada na conversão e combinar o jogo com aquele vendedor. São muitos itens para o gestor lembrar. Ele não lembra. Então você colocar isso na agenda é o simples, bem feito. Bem feito, total. Mas não é fácil você criar essa cultura. Então a gente
nós trabalhamos muito juntos lá com todos os gestores em alinhar as tarefas que eles precisam ver, a periodicidade que precisa ver. Tudo bem, ele pode estar atendendo um cliente, ele termina de atender o cliente. Não é engessado, mas não é tem engessado. que escrever ali para ser Mas naquele dia ele precisa analisar aquele indicador. E caímos na disciplina, né? Novamente. Disciplina novamente. Olha aí. Ah, como é que você vai convencer um médico cirurgião com 5 especializações que não precisa ter disciplina e processo? Verdade. Né? Vocês Então, usam o Dealer Intelligence lá também, do Raoni? Não, vocês conhecem? hoje, a ferramenta? não. Que é um BI? Pô, depois eu vou te passar que o cara é meu amigo. Nós usamos lá o Análise BI. Legal. Fala do Dealer Inteligência, a gente não. Ele é um BI desenvolvido, um abraço pro Raoni, titular também de concessionária Renault. E assim, é um cara que ele cresceu muito rápido, assim, ele já tem hoje mais de 400 empresas e é muito personalizado de acordo com a cultura e a tua rotina. Então não é que ele tem um BI pronto, ele pega lá a sua cultura, faz um mini diagnóstico com você e ele cria ali o BI, o relatório muito personalizado. Então, assim, depois se você quiser conhecer, eu passo o contato do Raoni para você, que é um cara obrigado. dos nossos ali. E a gente sabe que o mercado de seminovos tem mudado, assim, a gente tá entrando aí elétrico híbrido, tem veículo por assinatura, Renave está entrando, né? Acho que o Renave tá obrigando aí a profissionalização, principalmente na parte de seminovos, né? Que é também o nosso público. E eu queria que você falasse assim, como que o mercado tem evoluído e quais as tendências você acha que pode impactar aí no concessionário, para o lojista, essas mudanças? O que você tem enxergado dessas mudanças? O que isso vai mudar na captação, na gestão aí de seminovos em geral, né? Para lojas, concessionárias, o que você acha que vai mudar na prática ali? Né? Primeiro, o profissionalismo de quem atende e vende. Né? Legal. Então, isso é muito importante. O seminovo não é aquele departamento que quem não deu certo está lá. O mesmo dinheiro que entra no seu caixa proveniente dos novos tem o mesmo valor que entra nos seminovos. Gostei então, dessa. você está vendo cada vez mais gestores se aprimorando nisso, sem a vergonha de dizer que é gerente de vendas de seminovos. A capacitação é importante. A capacitação é importante e o reconhecimento disso. Então, a primeira coisa que a gente vê é um profissionalismo disso daí. Você vê grandes grupos, você vê todo mundo investindo muito nessa loja. A segunda é transparência de informação para o cliente. Por exemplo, falar a verdade, né, cara? Faz uma coisa cara, verdade nua e crua. Demonstra. Exatamente. Até o ponto de você falar, esse carro, o senhor não vai comprar o carro agora, esse aqui não é o negócio. Ou então você dá a opção para ele escolher. Fala, olha, esse carro ele tem um retoque. Vai pagar mais barato. A estrutura dele aqui foi afetada, já está reformado, tá isso. Falar a verdade. Então, a gente tem atuado muito nisso daí. Legal. Então, hoje, quando você vai fazer o laudo cautelar, a gente usa isso como venda. Argumento de venda. E Perfeito. Tem que mostrar. Você vê muitos concessionários indo para um caminho, não, é melhor não mostrar a parte visual ali da estrutura. Os nossos laudos, eles mostram a parte da estrutura. E isso tem nos libertado de problemas. Sim. Você aprende a vender a verdade comercialmente. O momento certo de falar o item certo e a maneira correta. Eu vou falar a verdade, vende. Exatamente. Você tá falando algo que eu fiquei até arrepiado. Eu tava numa reunião comercial outro dia e eu falo bastante, você me conhece bem. Falando ali. Aí a gente levantou a mão no Zoom ali, tem um botãozinho de levantar a mão, né? Eu falei, desculpa, tal. Eu falo muito e falou, não, desculpa te interromper, Rafael. Eu vejo verdade nos seus olhos. Eu sei que o que você tá me falando é verdade. Você não precisa mais falar nada. Eu queria o orçamento, né? Como é que fica a questão das turmas e tal, porque eu quero fazer. E aí, assim, por um lado eu fiquei assim, né? Porque eu sou acelerado, às vezes eu falo demais mesmo. Mas ele falou, não, ele tá tudo bem, só tô te falando que você não... Porque eu tenho certeza que a sua história é verdadeira e eu vejo verdade nos seus olhos. Isso me impactou. Então, falar a verdade vende, né? Porque às vezes a pessoa quer ali omitir um negocinho e não vale a pena, né? Hoje em dia o cliente ele tem muita informação e falar a verdade vende. Me veio essa cabeça agora, não é isso? Dormir tranquilo, né? Com a cabeça no travesseiro, falando a verdade. Exato. Thiago, melhor a gente tem isso como uma estrutura da empresa, né? É um pilar da empresa a verdade. É uma coisa que ela vem isso do Dr. Sami, quem conhece sabe ética como que é ética, transparência. Então, isso foi construído nos pilares da empresa. E graças a Deus a gente tem gestores que eles se aderiram muito bem a essa cultura. Então, nós temos gestores lá com 8, 9 anos conosco de vendas, né? E isso cobrando alta performance. Nós temos gestores muito bem conceituados na região que estão conosco já há bastante tempo entregando resultado. Então, isso vem baseado nessa cultura. Então, respondendo a sua pergunta ali do mercado de seminovos, essa transparência
ela é fundamental hoje em vendas. Você vai conseguir agregar valor dessa maneira. Nossa. As pessoas que omitem isso, eles não... Eu tenho dificuldade em enxergá-los a longo prazo. Uhum. Né? Porque a informação hoje ela chega à pessoa de uma maneira ou outra. Então, se você me perguntar isso, não é nem questão de ser híbrido ou elétrico, é questão de tipo de carro, mas é nessa questão do atendimento. Você começa a perceber... a gente estava conversando aqui, quando você estava fechando, viu você fechando ali, lojistas hoje investindo em treinamento, investindo na equipe. Quando no passado nós vimos isso? Existia uma barreira das pessoas acharem que lojista era tudo trapaceiro, tudo mentiroso. Quando você vê os caras profissionais fazendo um trabalho de excelência, Sim. e que nós precisamos aprender com eles. Total, tem lojas, Então... você falou algo muito importante, tem lojas multimarcas, operações seminovas de revendedores assim, que eu fico impressionado, que eu visito e falo assim, olha, parabéns. Eu tenho várias para falar aqui, tem a Douto lá do Rio Grande do Sul, um abraço pro Rodrigo, pro Vinícius, pro Gilson, tem a Bela Oscar, um abraço pro Rodrigo, pro Silvan, tem lojas assim, e assim, isso é muito... Eu acho que o nosso mercado de seminovos, ele precisa virar uma chave de parar de se posicionar como o cara do rolinho ali, do vendedorzinho. Exatamente. Vocês lojistas, vocês são empresários do mercado automotivo. Vocês não são, não, eu vendo os carrinhos aqui. Não, você é um empresário. A gente precisa ter essa posição. E o Renave agora, ele veio para ficar, é lei, e assim, não vai ter mais muito espaço para quem não tiver essa postura, né? Então... Não tem espaço. Né? Então a gente tem visto essa consolidação do mercado nesse sentido, de profissionalismo, né, clareza e consistência aí no mercado de seminovos. A outra parte também que é importante a gente mencionar é a parte do lojista. O lojista ele é muito importante para o negócio, porque cada pessoa ela é especializada num perfil de cliente. Sim. Olha, na nossa região nós temos pessoas que são especializadas em vender carros de 15 mil, 16 mil, 18 mil reais. Carros que se você colocar na sua estrutura de concessionária, você não consegue atender o cliente naquilo que ele entende que a gente deveria reparar. Então e outra coisa também, até especialização, você me falou, tem pessoal aí que é especializado já na parte elétrica, híbrida, então vende para esses caras. Hoje a nossa plataforma no Auto Vale, a gente tem repassado um bom percentual de veículos, é uma operação rentável para a concessionária e que gira, a gente tem 10 dias de estoque. Você vê, nós temos vendido os carros antes mesmo deles entrarem. Depois que você avalia, fantástico, que você tem um processo de captação e você anuncia ele também de uma maneira clara para o lojista, para ele se sentir seguro, para ele saber que ele está comprando uma empresa que não está vendendo um problema para ele. Então, até nisso, a clareza, até para o lojista, ela é fundamental. Que é um mercado de atacado que te ajuda muito. Porque enquanto o cliente tiver você de referência para compra, e você tiver esses canais de venda, ótimo. Né? Você resolveu o problema para ele. Processos, acho que também é algo crucial para quem quer ter uma operação e eu falo de 3 pilares, né? Processos, pessoas, né? Você tem um bom time, vocês têm um time incrível lá que a gente acompanha, a gente faz um trabalho juntos lá, e tecnologia, né? Você tem que ter ferramenta, sistema para acompanhar dados, né? E você não vai ter dados sem uma ferramenta, sem sistema. Então, acho que esses 3 pilares também, eu acho que o lojista, o concessionário tem que estar até como é que está a questão, como estão as pessoas, como estão os seus processos, como que está as suas ferramentas, a parte de tecnologia, né, de inovação da tua empresa. Eu acho que esses são os 3 pilares de sucesso para décadas futuras. Né? Também acho. Não só para agora também, né? Mas para aumento de projeção, de sucesso, de carreira, de tudo. Né? Total. É verdade. Pra gente fechar, Euler, cara, muito bom, muito leve o papo. Assim, a gente sabe que vocês têm um resultado lá muito acima da média, né? É inspirador mesmo ver a operação da Lisa lá, o Dr. Samir, vocês fazem um trabalho incrível. A gente tem clientes que a gente é fã e vocês estão nessa lista, podem ter certeza que da galera que a gente aprende, né? Conversar, pô, a gente tem ficado no telefone aí ultimamente, sabe aquelas conversas que eu li 1 hora no telefone? Eu tava comprando roupa com a minha esposa lá, meus filhos gritando com o Euler lá, a gente troca, isso é muito legal. A gente gosta de ter esse tipo de conversa porque a gente aprende, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de conversar, de ouvir-me e aprender. Eu aprendo muito com você, com o Dr. Samir. Se você pudesse deixar uma frase, uma dica final, resumindo assim o sucesso que é a Nisa, né? O seu sucesso, a sua trajetória que é inspiradora de garçom para diretor, empresário e sócio hoje, né? Verdade. Que dica que você daria, que frase que você falaria para quem é do setor automotivo, para quem quer crescer? Pô, às vezes tem um vendedor, um entregador lá olhando, pô, será que um dia eu posso ser entregador, né?
Eu falei pro Daniel Kelly, um abraço pro Kelly lá da Avião. Eu falei, cara, você tem que ir nas turmas lá da universidade e fazer uma palestra, todas as turmas, para falar que você era vendedor aqui e hoje você é sócio, né? Verdade. Então, não sei o que você pode trazer de dica para inspirar quem quer crescer, quem quer se diferenciar no mercado automotivo. Fica à vontade aí para você fazer o. Eu falei para você ter disciplina, é fundamental, disciplina, visão de longo prazo. Legal. Né? Então, não enxerga o problema de agora. Olha o futuro. Né? Planta no futuro, aprende. Boa. Então, seria disciplina, aprendizado e visão de longo prazo. Excelente. Né? Para resumir uma carreira. Né? Seria nesse sentido aí. Muito bom, Euler. E as redes sociais da Nisa, para quem quer comprar um carro lá em Goiânia, na Hyundai, ou o Caoa Sherry lá em Tocantins, né? Palmas. Sim, Palmas e também Goiânia. Em Goiânia também. Como é que é as redes sociais, a sua rede social? Fala pra galera seguir lá. Segue o Euler lá e a Nilza no Instagram. Rapaz, lá. Olha, a gente tá vendendo tanto, não tô tendo tempo para rede social não, viu? Mas no Grupo Nisa, né? gruponisa.com.br, né? No Instagram também, @Grupo Nisa. Perfeito. E essas são as nossas redes sociais que você vai nos encontrar. E tem bom negócio de passar lá na Nisa lá para comprar um carro lá? Pode procurar você lá em Goiânia? Rapaz, é na hora. Além de um estoque de qualidade. Uma Zira tem lá seminovo. Uma Zira tem lá seminovo. Se não tiver, a gente vai conseguir. Vai conseguir. É mais difícil isso daí. Eu e o Thiago, tá vendo como eu sou específico. Porque eu e o Thiago, a gente tem uma cultura que a gente gosta de comprar os nossos clientes, nossos amigos, né? Então o Thiago faz revisão, comprou na Primark, faz revisão na Primark, eu comprei na Autolândia, que é nosso patrocinador. Um abraço pro Wagner. Que inclusive, eu quero que você, um dia que você vier para São Paulo, vai lá visitar nosso novo patrocinador também, Autolândia, que é uma loja referência aí, carros premium, blindados, procura lá, tem o QR Code aqui, tem os dados, vai lá visitar o Wagner, que é uma loja, é um cara aí referência, um abraço pro meu parceiro Wagner Dias, comprei meus 2 carros lá, e tamo junto, pô, agradecer demais aí a participação, foi bem inspirador, vários insights, vamos repetir, espero em breve, eu sempre pego no pé do Dr. Samir e falo que eu quero um dia e eu vou lá fazer a palestra presencial, que não fui ainda na Nisa fazer. Espero em breve poder ter essa oportunidade de estar lá com vocês. Eu quero conhecer o pós-vendas deles também. Então, já passei o contato. Vê se você faz follow-up agora, se você agenda. Não sei, talvez ele conheça um pouquinho disso de agenda. Vocês estão nos atendendo muito bem ali no pessoal da equipe de central de leads, né? Não foi um tema que nós passamos aqui, sim. Mas tem nos ajudado muito. As montadoras têm cobrado muito isso. Esse padrão de atendimento, o tempo de atendimento. E nós temos tido muito resultado com a Prospect Pro nesse sentido de treinamento. Porque vocês trazem exatamente o que a gente precisa ali, que é disciplina e aprendizado. Sim. Então, toda semana reúne o time, tem essa questão. Estamos fazendo agora também um projeto juntos aí, que nós vamos começar de prospecção. Você tem visto também as montadoras querendo reter o cliente. Então, você tem o pós-venda, vamos na visão de vendas, o pós-venda hoje, ele é um caminho aberto para você captar bons carros. Exatamente. São veículos que já estão revisados, são clientes seus, então essa parte de retenção. Então quem agradece somos nós, né? Nós somos parceiro da Prospect Pro, vocês têm feito um excelente trabalho de nos ajudar nesse conhecimento que a nossa equipe precisa ter. Então muito obrigado por estar aqui. Para mim é uma honra poder... Uma aula, né? Muito legal. Para mim é uma honra poder tá representando a Nisa em nome do Dr. Samir, que é uma pessoa que eu admiro, que é uma pessoa assim que a gente tem uma dívida de gratidão pelo humano que é e o empresário que é, né? Que tem sido uma referência lá para todos nós, que a gente gosta muito da pessoa dele e do que ele faz com todo o time, né? Que é trazer o pessoal para a excelência. Total. Um cara incrível muito mesmo. Bom. Um grande abraço. Obrigado, Euler. Foi muito bacana. Eu que agradeço. Eu tenho dificuldade de encerrar porque eu gosto disso aqui, né? Você vê que eu tô... Pena que é uma horinha, né? Na verdade. Então. Pena que é uma horinha. Fui convidar a galera também que acompanhou a gente aqui nessa 1 hora. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aqui se você concordou, discordou, né? Isso ajuda a gente a divulgar o vídeo, o conteúdo para mais pessoas. A galera acha que a gente ganha dinheiro com curtida, né? Mas curte o vídeo aqui, não gasta o dedo curtir aqui, demora 2 segundos, né? Clica no sininho. Boa! Né? Aí, você tá ficando... Sininho, agora você vai ter que vir toda semana agora. Vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela participação. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.